Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula completa e aprofundada, vamos estudar um dos conteúdos mais importantes da prova de língua portuguesa para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: compreensão e interpretação de textos, reconhecimento de tipos e gêneros textuais e domínio da ortografia oficial, incluindo o emprego das letras e da acentuação gráfica. Começando pela compreensão e interpretação de textos, é fundamental entender que a banca não quer apenas saber se você sabe ler, mas sim se você consegue extrair informações, analisar ideias e identificar a intenção comunicativa do texto. Compreender um texto significa captar as informações explícitas, ou seja, aquilo que está diretamente escrito. Já interpretar envolve ir além, identificando informações implícitas, inferindo sentidos, percebendo ironias, críticas e posicionamentos do autor. Nas provas do CBMMG, é muito comum a cobrança de interpretação contextual. Isso significa que o candidato deve entender o significado de palavras e expressões dentro do contexto em que aparecem. Muitas vezes, a banca apresenta uma palavra conhecida, mas utilizada com um sentido diferente do habitual. Por isso, não adianta decorar significados isolados, é necessário ler com atenção e analisar o contexto. Outro ponto muito importante é a identificação da ideia principal do texto e das ideias secundárias. A ideia principal é o núcleo da mensagem, aquilo que o autor realmente quer comunicar. Já as ideias secundárias servem para complementar, explicar ou exemplificar a ideia central. Saber diferenciar essas partes ajuda muito na resolução de questões. Também é essencial compreender a estrutura dos textos, observando introdução, desenvolvimento e conclusão, especialmente em textos dissertativos. Além disso, a banca pode cobrar a finalidade do texto, ou seja, se ele pretende informar, persuadir, criticar, emocionar ou instruir o leitor. Agora vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Os tipos textuais são estruturas mais amplas e estão relacionados à forma como o texto é organizado. Temos como principais tipos a narração, que conta uma história com personagens, tempo e espaço; a descrição, que detalha características de pessoas, objetos ou ambientes; a dissertação, que expõe ideias ou defende um ponto de vista; a injunção, que dá instruções ou orientações; e a exposição, que apresenta informações de forma objetiva. Já os gêneros textuais são formas concretas de comunicação utilizadas no dia a dia. Exemplos de gênero são notícia, reportagem, carta, e-mail, propaganda, receita, charge, tirinha, edital, entre outros. Cada gênero tem uma finalidade específica, uma estrutura própria e uma linguagem característica. Em provas de concurso, é muito comum que a banca apresente um texto e peça para o candidato identificar seu gênero ou sua finalidade. Por exemplo, uma propaganda tem como objetivo convencer o leitor, utilizando linguagem persuasiva. Uma notícia tem caráter informativo e linguagem mais objetiva. Uma charge geralmente traz crítica social com humor. Saber reconhecer essas características é essencial para acertar questões. Passando agora para a ortografia oficial, temos um conteúdo extremamente importante e que exige atenção aos detalhes. O domínio da escrita correta das palavras é fundamental, pois a banca costuma cobrar questões diretas e também aplicar esse conhecimento em textos. O emprego das letras é um dos pontos que mais geram dúvida. É comum a confusão entre letras como S e Z, X e CH, G e J, entre outras. Muitas regras ajudam, mas também é importante ter prática de leitura e escrita para fixar a grafia correta das palavras. Por exemplo, palavras derivadas mantêm a mesma raiz, o que pode ajudar na identificação da grafia correta. Outro ponto essencial é a acentuação gráfica. Para dominar esse conteúdo, o candidato precisa entender a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. As oxítonas são aquelas cuja última sílaba é a mais forte. As paroxítonas têm a penúltima sílaba mais forte. E as proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba tônica. As regras de acentuação variam conforme essa classificação. As oxítonas são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, ens. As paroxítonas são acentuadas em diversos casos específicos, como quando terminam em l, n, r, x, i, is, entre outros. Já as proparoxítonas são todas acentuadas, sem exceção. Também é importante conhecer os casos de hiato,
quando duas vogais se separam em sílabas diferentes e que podem gerar acentuação, como em palavras com i e u tônicos. Além disso, devemos ficar atentos ao uso do acento diferencial, que serve para distinguir palavras com a mesma grafia, mas com funções diferentes. Para ter um bom desempenho nessa parte da prova, é essencial praticar bastante. Resolva questões anteriores do CBMMG e de outras bancas semelhantes, leia com frequência, revise as regras, principalmente, entenda o porquê de cada resposta. Isso vai consolidar seu conhecimento e evitar erros. Lembre-se de que língua portuguesa é uma das disciplinas que mais fazem diferença na classificação final. Um bom desempenho aqui pode garantir sua aprovação. Continue acompanhando o canal da Astra Educa para mais conteúdos completos e direcionados para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bons estudos e foco total na sua aprovação. Agora vamos estudar um tema muito importante para a prova: domínio dos mecanismos de coesão textual, com foco no emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, no uso de conectores e outros elementos de sequenciação textual, além do emprego e da correlação de tempos e modos verbais. Esse conteúdo é muito cobrado em concursos porque a banca quer avaliar se o candidato sabe compreender como as ideias se ligam dentro do texto. Não basta saber o significado de palavras isoladas. É preciso entender como o texto se organiza, como uma informação retoma outra e como as relações de sentido são construídas. Vamos direto ao ponto. Coesão textual é o conjunto de mecanismos linguísticos que ligam as partes de um texto. Em outras palavras, a coesão é o que faz com que frases, orações e parágrafos não fiquem soltos, mas conectados entre si. Quando um texto é coeso, o leitor consegue perceber claramente a continuidade das ideias. Quando a coesão falha, o texto fica confuso, repetitivo em excesso ou sem ligação lógica. Um dos principais mecanismos de coesão é a referenciação. Referenciação é o processo pelo qual uma palavra ou expressão faz referência a outra informação do texto. Essa referência pode retomar algo já mencionado ou antecipar algo que ainda será dito. Veja um exemplo. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Eles iniciaram o resgate. Nesse caso, a palavra eles retoma a expressão os bombeiros. Isso é referenciação. Esse tipo de retomada é muito importante porque evita repetições desnecessárias e contribui para a fluidez do texto. A referenciação pode ocorrer por pronomes, expressões nominais e até advérbios. Exemplo: o incêndio foi controlado. Essa ocorrência mobilizou várias equipes. A expressão essa ocorrência retoma a ideia do incêndio mencionado antes. Agora um ponto muito importante para a prova. A banca pode perguntar a que termo determinado pronome ou expressão se refere. Por isso, sempre que aparecer uma palavra como ele, ela, isso, esse, essa, aquele, aquela, observe o contexto e identifique o referente. Outro mecanismo de coesão é a substituição. Substituição ocorre quando um termo é trocado por outro com a mesma função textual, evitando repetição excessiva. Exemplo: o candidato estudou muito. O aluno demonstrou disciplina. Aqui, a expressão o aluno substitui o candidato. Exemplo: os militares participaram da operação. Esses profissionais atuaram com eficiência. A expressão esses profissionais substitui os militares. Perceba que a substituição ajuda a manter o texto mais elegante e menos cansativo, desde que não prejudique a clareza. Agora vamos falar da repetição. Muita gente pensa que repetição é sempre erro, mas isso não é verdade. A repetição também pode ser um mecanismo de coesão, desde que seja usada com propósito. Ela pode reforçar uma ideia, manter o foco temático ou garantir clareza. Exemplo: a disciplina é fundamental na vida militar. Sem disciplina, não há organização. Sem disciplina, não há eficiência. Nesse caso, a repetição da palavra disciplina reforça a ideia central. O problema ocorre quando a repetição é desnecessária e empobrece o texto. Exemplo inadequado. O bombeiro chegou ao local. O bombeiro analisou a situação. O bombeiro iniciou o atendimento. Aqui seria melhor usar substituições, como ele, o militar ou o profissional. Portanto, em prova, a repetição pode ser vista tanto como recurso de coesão quanto como problema estilístico, dependendo do contexto. Agora vamos aos conectores.
Conectores são palavras ou expressões que estabelecem relações de sentido entre partes do texto. Eles são fundamentais para a progressão textual e para a lógica das ideias. Exemplos de conectores: adição, e, também, além disso. Oposição, mas, porém, contudo, entretanto. Causa, porque, pois, já que, uma vez que. Consequência, portanto, por isso, assim, logo. Condição, se, caso. Finalidade, para que, a fim de que. Tempo, quando, enquanto, assim que, depois que. Concessão, embora, ainda que, mesmo que. Comparação, como, assim como, tal qual. Veja alguns exemplos práticos. Os candidatos treinaram intensamente e melhoraram o desempenho. O conector e indica adição. O treinamento foi difícil, mas trouxe bons resultados. O conector mais indica oposição. Os militares agiram rapidamente porque a situação exigia resposta imediata. O conector porque indica causa. Houve forte chuva, portanto o atendimento precisou ser redobrado. O conector, portanto, indica a conclusão ou consequência. Na prova, a banca pode pedir o valor semântico do conector, ou seja, o sentido que ele expressa. Por isso, não basta decorar a palavra. É preciso entender a relação lógica que ela estabelece no contexto. Agora vamos falar de outros elementos de sequenciação textual. Sequenciação textual é a progressão das ideias ao longo do texto. Ela mostra como o texto avança de forma organizada. Além dos conectores, essa sequenciação pode ocorrer com expressões como primeiramente, em seguida, depois, por fim, por outro lado, dessa forma, nesse contexto, diante disso, além disso. Essas expressões orientam o leitor e organizam o raciocínio do texto. Exemplo: primeiramente, é preciso identificar o problema. Em seguida, deve-se adotar a medida adequada. Por fim, registra-se a ocorrência. Perceba que essas expressões ajudam a apresentar uma sequência lógica. Em textos dissertativos, expositivos e argumentativos, a sequenciação é essencial. Se as ideias aparecem sem ordem ou sem ligação, o texto perde clareza e coerência. Agora vamos ao emprego e à correlação de tempos e modos verbais. Os tempos verbais situam a ação no tempo, presente, passado ou futuro. Os modos verbais indicam a atitude do falante em relação ao fato, certeza, dúvida, hipótese, ordem, desejo. Os principais modos verbais são: indicativo, que expressa fato certo ou real; subjuntivo, que expressa hipótese, possibilidade, desejo ou dúvida; imperativo, que expressa ordem, pedido ou orientação. Exemplos: os bombeiros realizam o atendimento. Verbo no presente do indicativo, indicando o fato apresentado como real. Se os bombeiros chegarem a tempo, o resgate será mais seguro. Chegarem está no futuro do subjuntivo, indicando hipótese. Será está no futuro do presente do indicativo. Façam o isolamento da área. Façam está no imperativo, indicando ordem. Agora vamos à correlação verbal, que é um ponto muito importante em prova. Correlação verbal é a relação adequada entre os tempos e modos verbais dentro da frase ou do período. Os verbos precisam combinar logicamente entre si. Exemplo correto: se ele estudar, será aprovado. Aqui temos futuro do subjuntivo com futuro do presente do indicativo. Essa correlação está correta. Exemplo correto: se ele estudasse, seria aprovado. Aqui temos pretérito imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito do indicativo. Também está correto. Exemplo incorreto: se ele estudar, seria aprovado. Essa construção mistura tempos de forma inadequada no contexto, porque rompe a correlação verbal esperada. Outro exemplo: quando o socorro chegou, a vítima já estava consciente. Os verbos estão corretamente correlacionados no passado. Agora observe. Quando o socorro chegar, a equipe iniciará o procedimento. Aqui os verbos se relacionam adequadamente no campo do futuro. A banca costuma cobrar esse tema em questões de reescrita, completamento de lacunas e análise de correção gramatical. Muitas vezes ela apresenta um período e pede a alternativa em que a correlação verbal foi mantida corretamente. Outro ponto importante é o uso do subjuntivo com conectores que indicam condição, hipótese ou concessão. Exemplo: embora chova,
A equipe permanecerá de prontidão. O verbo chova está no presente do subjuntivo por causa da ideia de concessão introduzida por embora. Exemplo: caso seja necessário, novas viaturas serão acionadas. O verbo seja está no subjuntivo por causa da ideia de condição introduzida por caso. Essas relações aparecem muito em textos formais e em itens de interpretação e gramática. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. Coesão textual é a ligação entre as partes do texto. Referenciação é o mecanismo que retoma ou antecipa informações. Substituição troca um termo por outro equivalente para evitar repetição excessiva. Repetição pode reforçar ideias e manter o tema, desde que usada com critério. Conectores estabelecem relações como adição, oposição, causa, consequência, condição e concessão. Elementos de sequenciação textual organizam a progressão das ideias. Tempos verbais localizam a ação no tempo. Modos verbais indicam certeza, hipótese ou ordem. Correlação verbal é a combinação adequada entre tempos e modos verbais dentro da estrutura da frase. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com muita atenção, porque a banca costuma valorizar interpretação, clareza textual e domínio da norma padrão. Quando você entende os mecanismos de coesão, melhora sua leitura, sua análise gramatical e também sua produção escrita. Agora vamos estudar o domínio da estrutura morfossintática do período, com foco nas relações de coordenação e subordinação entre orações e também entre termos da oração. Para começar, é fundamental entender o que é período. Período é o enunciado que possui uma ou mais orações. Quando temos apenas uma oração, chamamos de período simples. Quando temos duas ou mais orações, chamamos de período composto. É exatamente no período composto que entram as relações de coordenação e subordinação, muito cobradas em concursos. Vamos começar pelas relações de coordenação. A coordenação ocorre quando as orações são independentes entre si, ou seja, possuem sentido completo e não dependem uma da outra para existir. Mesmo estando juntas no mesmo período, cada oração coordenada poderia aparecer separadamente sem prejuízo de sentido. As orações coordenadas podem ser classificadas em dois grandes grupos, assindéticas e sindéticas. As assindéticas são aquelas que não possuem conjunção ligando as orações. Já as sindéticas possuem conjunções, que são palavras responsáveis por estabelecer a relação entre as orações. Dentro das orações coordenadas sindéticas, temos classificações importantes. As aditivas indicam ideia de soma, geralmente introduzidas por conjunções como nem, também. As adversativas indicam oposição ou contraste, com conjunções como mais, porém, contudo, entretanto. As alternativas indicam escolha, com termos como ora, ora. As conclusivas indicam consequência, como portanto, logo, assim. E as explicativas indicam justificativa ou explicação, com conjunções como porque, pois, que. É muito importante que o candidato saiba identificar essas relações, pois a banca pode cobrar o valor semântico das conjunções, ou seja, o sentido que elas estabelecem no contexto. Agora vamos falar sobre as relações de subordinação. Diferente da coordenação, na subordinação uma oração depende da outra para ter sentido completo. Ou seja, existe uma hierarquia entre as orações, uma é principal e a outra é subordinada. As orações subordinadas podem ser classificadas em três grandes grupos: substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas exercem funções típicas de um substantivo, podendo atuar como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Elas geralmente são introduzidas por conjunções integrantes como que e se. As orações subordinadas adjetivas têm a função de caracterizar ou restringir um termo da oração, geralmente um substantivo. Elas são introduzidas por pronomes relativos como que, quem, qual, cujo, onde. Podem ser restritivas, quando limitam o sentido do termo, ou explicativas, quando apenas acrescentam uma informação adicional. Já as orações subordinadas adverbiais expressam circunstâncias, como tempo, causa, condição, finalidade, consequência, concessão, comparação, entre outras. Elas são muito cobradas em provas, principalmente pela identificação do valor semântico.
Por exemplo, uma oração pode indicar causa quando apresenta o motivo de algo, ou condição quando estabelece uma hipótese. Além das relações entre orações, a banca também cobra as relações entre termos da oração. Isso envolve entender como os elementos dentro de uma oração se conectam, como sujeito, predicado, complementos verbais, adjuntos adverbiais e adjuntos adnominais. É essencial saber identificar o sujeito e o predicado, bem como reconhecer os complementos verbais, como objeto direto e objeto indireto. Também é importante compreender a função dos adjuntos, que acrescentam informações ao verbo ou ao substantivo. Outro ponto relevante é a concordância e a regência, que estão diretamente ligadas à estrutura morfossintática. Mesmo que não sejam cobradas diretamente nesse tópico, elas dependem do entendimento dessas relações. Para se sair bem nessa parte da prova do CBMMG, o candidato precisa praticar bastante a análise sintática de frases e períodos. Resolver questões anteriores é fundamental para entender como a banca cobra esse conteúdo. Além disso, é importante treinar a identificação das conjunções e dos sentidos que elas estabelecem. Lembre-se de que esse é um conteúdo que exige atenção, mas que pode garantir muitos pontos na prova se bem dominado. Continue estudando com foco e disciplina. Agora vamos estudar emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase, colocação dos pronomes átonos e também reescritura de frases e parágrafos, com substituição de palavras ou trechos e retextualização em diferentes gêneros e níveis de formalidade. Esse é um bloco muito importante para a prova, porque reúne conteúdos clássicos de gramática e também competências de interpretação e reescrita. Em concursos como o do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a banca costuma cobrar não só a regra, mas a aplicação prática da norma padrão. Vamos direto ao ponto. Começando pelos sinais de pontuação. A pontuação organiza o texto, indica pausas, separa ideias e contribui para a clareza. Uma pontuação inadequada pode mudar completamente o sentido da frase. A vírgula é um dos sinais mais cobrados. Ela não deve ser usada de forma aleatória, apenas para marcar pausa na fala. Na gramática, a vírgula tem funções específicas. Usa-se vírgula para separar itens de uma enumeração. Exemplo: os candidatos devem apresentar documento, comprovante, formulário e fotografia. Usa-se vírgula para isolar vocativo. Exemplo: alunos, prestem atenção na explicação. Usa-se vírgula para isolar aposto explicativo. Exemplo: Minas Gerais, Estado brasileiro, possui grande relevância histórica. Usa-se vírgula para marcar adjunto adverbial deslocado, especialmente quando a expressão é longa. Exemplo: durante a operação de resgate, os militares atuaram com rapidez. Usa-se vírgula para separar orações coordenadas em determinados casos. Exemplo: o treinamento foi intenso, mas trouxe bons resultados. Agora atenção para o erro mais cobrado. Não se separa com vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Exemplo incorreto: os bombeiros chegaram cedo. Exemplo incorreto: a equipe realizou o atendimento. O ponto final indica encerramento de uma ideia completa. Os dois pontos introduzem explicação, enumeração, citação ou esclarecimento. O ponto e vírgula separa partes maiores do período, especialmente quando já há vírgulas internas. Os parênteses isolam informação acessória. As aspas destacam citações, palavras estrangeiras ou termos usados de forma especial. O ponto de interrogação marca pergunta. O ponto de exclamação marca ênfase, surpresa ou ordem enfática. Em prova, a banca pode cobrar troca de pontuação e seus efeitos de sentido. Por isso, sempre avalie se a alteração compromete a estrutura sintática ou o significado. Agora vamos para a concordância verbal. Concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. O verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Exemplo: o bombeiro chegou. Exemplo: os bombeiros chegaram. Quando o sujeito é simples, a regra é direta. Quando o sujeito é composto, o verbo normalmente vai para o plural. Exemplo: o sargento e os soldados participaram da operação. A banca também gosta de casos especiais. Quando o sujeito vem depois do verbo, a concordância continua existindo. Exemplo: chegaram os reforços. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo: a equipe atuou rapidamente.
Agora a concordância nominal. Concordância nominal é a relação entre o substantivo e seus determinantes ou caracterizadores, como artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Exemplo: os candidatos aprovados chegaram cedo. Aqui, os e aprovados concordam com candidatos. Exemplo: a operação foi rápida e eficiente. Os adjetivos rápida e eficiente concordam com operação. Em prova, a banca pode cobrar reescrita com alteração de número ou gênero. Se um substantivo muda, os termos ligados a ele também precisam mudar. Agora vamos ao emprego do sinal indicativo de crase. Crase é a fusão de duas vogais iguais, geralmente a preposição a com o artigo feminino a ou as. Exemplo: o militar dirigiu-se à unidade. Temos quem se dirige, dirige-se a algum lugar. Unidade admite artigo feminino. Então ocorre a fusão, a mais a, resultando em a. Para haver crase, normalmente precisam existir dois elementos: um termo que exija a preposição a e uma palavra feminina que admita artigo a. Exemplo: assisti à palestra. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a. Palestra admite artigo. Logo, ocorre crase. Agora casos em que não há crase. Antes de palavra masculina. Exemplo: vou a pé. Antes de verbo. Exemplo: começou a estudar. Antes de pronomes que não admitem artigo. Exemplo: entreguei o documento a ela. Em expressões com palavras repetidas. Exemplo: face a face. Uma dica clássica de prova é substituir a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao, haverá crase no feminino. Exemplo: vou ao quartel. Então, vou à unidade. Agora a colocação dos pronomes átonos. Pronomes átonos são palavras como mi, ti, si, li, u, a, nos, vos, lis. A colocação desses pronomes em relação ao verbo pode ocorrer de três formas: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Exemplo: não me avisaram. A palavra não atrai o pronome. Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Exemplo: informaram-me o horário. Mesóclise é quando o pronome aparece no meio do verbo. Exemplo: informar-me os resultados. Esse caso é mais formal e aparece com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando não há palavra atrativa. A próclise é exigida quando houver palavra que atraia o pronome, como palavras negativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos e conjunções subordinativas. Exemplo: ninguém me explicou a situação. Exemplo: quando se inicia o treinamento, todos devem estar presentes. Em prova, a banca costuma cobrar se a posição do pronome está correta de acordo com a norma padrão. Agora vamos à reescritura de frases e parágrafos. Reescrever é reformular um trecho sem alterar o sentido original, respeitando a correção gramatical e a coerência. Isso pode ocorrer por substituição de palavras, troca de estrutura sintática, uso de sinônimos ou mudança da ordem dos termos. Exemplo: os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Reescrita possível: os bombeiros chegaram ao local com rapidez. O sentido foi mantido. Outro exemplo: a equipe realizou o atendimento e controlou a situação. Reescrita possível: a equipe controlou a situação após realizar o atendimento. Houve mudança na estrutura, mas a ideia central foi preservada. A banca gosta muito de questões que perguntam se a substituição de uma palavra ou expressão mantém a correção e o sentido do texto. Por isso, ao reescrever, é preciso observar 3 pontos: sentido, gramática e adequação ao contexto. Agora vamos falar da retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Retextualizar é transformar um texto em outro, adaptando linguagem, estrutura e objetivo comunicativo. Por exemplo, uma informação oral pode ser transformada em aviso escrito. Uma notícia pode ser resumida em relatório. Um texto informal pode ser adaptado para a linguagem formal. Veja um exemplo simples. Texto informal: a equipe chegou rápido e resolveu tudo. Retextualização formal: a equipe chegou com rapidez e solucionou a ocorrência. Perceba que a ideia é a mesma, mas o nível de formalidade mudou. Em concursos, isso pode aparecer na forma de questões de reescrita com exigência de linguagem mais objetiva, mais formal ou mais adequada ao contexto administrativo e institucional.
Também é comum a banca cobrar substituição de palavras por equivalentes mais formais. Exemplo: pegar pode ser substituído por obter ou recolher, dependendo do contexto. Falar pode ser substituído por informar ou declarar. Ajudar pode ser substituído por auxiliar. A escolha correta depende sempre do gênero textual e da situação comunicativa. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. Pontuação organiza o texto e interfere no sentido. A vírgula não separa sujeito de verbo nem verbo de complemento. Concordância verbal é a relação entre verbo e sujeito. Concordância nominal é a relação entre substantivo e seus determinantes. Crase ocorre na fusão da preposição a com o artigo feminino a ou as. Pronomes átonos podem aparecer em próclise, ênclise ou mesóclise. Reescritura exige manutenção do sentido com correção gramatical. Retextualização adapta o texto a outro gênero ou nível de formalidade. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser treinado com muita atenção, porque ele aparece tanto em questões objetivas quanto na análise de textos. Quem domina essas regras consegue interpretar melhor, identificar erros com mais facilidade e ganhar segurança na prova.